Aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos para as polêmicas envolvendo o Flamengo? Pois é, porque o debate em cima da arbitragem foi péssima, né? No jogo Atlético Goianiense 1, Flamengo 2, continuam dando o que falar, porque o presidente do Atlético Goianiense falou de um lado, o Marcos Braz agora já respondeu o Adson Batista, e nós temos aqui no bate-pronto da Jovem Pan as declarações dos dirigentes de Atlético Goianiense e Flamengo ainda sobre a arbitragem no Serra Dourada. Começando pelas falas do Adson Batista, presidente do Dragão, falou o seguinte, ó, abre aspas, sobre a arbitragem, uma boa parte é uma vergonha, uma máfia. Eles entram em campo para fabricar resultados. Eu vivo o futebol 24 horas por dia e ganho tudo no suor, no trabalho. Tem um time que não tem dívidas, que é equilibrado. Fazer futebol sério é muito difícil. O Flamengo não precisa disso. É um grande clube e tem muita qualidade. O Atlético jogou de igual para igual. O árbitro irritou nossa equipe, expulsou meu treinador. Em todo momento, principalmente no primeiro tempo, ele criou situações para agradar ao Flamengo e prejudicar o Atlético Goianiense. A arbitragem foi péssima. Mostra que nossa arbitragem é uma das piores do mundo. Se o Edinaldo não tomar atitude, eu desisto. Esse campeonato não é sério. É um dos maiores campeonatos do mundo, mas não é sério. As pessoas entram para fabricar resultados e fazer grandes clubes chegarem ao ápice. Não são todos os árbitros. Sei que o John Textor fala muito e às vezes cria situações que prejudicam, que são tiro no pé, porque a gente tem que ter provas. Mas hoje eu vi claramente um nível de arbitragem totalmente buscando ajudar um grande clube do futebol brasileiro. Fecha aspas, as declarações do Adson Batista. E registrando aqui já as declarações de Marcos Braz, que respondeu às falas do presidente do Dragão. Em entrevista ao canal Mundo GV no YouTube, o dirigente do Flamengo contestou as alegações. Abre aspas, se for buscar os lances no jogo, a nota não é conexa. Não tem nenhum ponto que seja plausível de entender ser verdadeiro. Logo no começo do jogo, a gente vê o pé na cara do Ayrton. Numa das recopas, o Arão fez isso sem querer. Não viu o jogador, foi expulso com 5 minutos numa competição internacional. Ali já era para ter um jogador expulso. O lance do Bruno Henrique, que na TV às vezes a gente acha que não teve contato, teve, e muito. Foi pênalti, rasgou a boca dele. O Léo Pereira fez o que fez, o juiz deu pênalti. São acusações sérias, de maneira que deve ter um pouco mais na frente que provar. Marcos Braz ainda completa, mas isso é problema deles, do Atlético Goianiense e da CBF. A gente respeita, mas lamenta e vai ficar bastante atento e ver se isso não prejudica o Flamengo um pouco mais na frente, de ser pressionado. O Flamengo não teve benefício algum nesse jogo. Foi um jogo estranho. O Flamengo poderia ter imposto a sua força. Estava com um a mais e não conseguiu. Resultado foi melhor do que o jogo. É do jogo. Teve um monte de jogo que o Flamengo jogou bem e não saiu com a vitória. Eu entendo, mas não concordo com a nota de repúdio do presidente do Atlético Goianiense. Fecha aspas, as declarações aqui do Marcos Braz. O Mauro César ontem não participou do programa. Mauro, queria a sua opinião sobre a arbitragem desse jogo, foi péssima, e também sobre as declarações aí de um lado e de outro sobre essa arbitragem de Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Mauro César. Bem, quando o VAR chamou o árbitro no domingo, até na hora eu até escrevi na minha rede social que se ele marcasse o pênalti eu acharia um absurdo. Eu acho um absurdo. Não esse pênalti. Acho todas essas marcações absurdas. Porque eu entendo que o jogador, primeiro, o cara quando vai saltar ele vai usar os braços para tomar impulso. Acho que ele não teve, o Maguinho, nenhuma intenção de agredir o Bruno Henrique. Ele salta e quando desce acaba acertando o Bruno Henrique. Para mim isso é tão acidental quanto o choque de cabeça do Adriano com o Vinha. Os dois saíram do jogo por conta disso. Eu entendo dessa maneira. Muita gente pensa diferente, né? Inclusive a maioria dos ex-árbitros acha que foi pênalti. Sim, mas uma galera, todo mundo. Vários deles acham que foi, até o que restou da central da Pito acha que foi pênalti. Então, mas assim, é uma questão de, talvez até, talvez não, provavelmente eles estão com a razão com relação ao que se orienta. Eu entendo que isso não é futebol.
Eu entendo que, da mesma forma, quando o camarada abre o braço para fazer uma proteção, o Vamp foi volante. Quantas vezes você abre o braço e faz a proteção? O cara vem atrás, você faz assim, afasta um pouco, é normal. Aí o camarada às vezes bate no rosto. Sem sacanagem, às vezes o cara parece que bate de propósito com a cara no braço do adversário. Já vem... Se o Rincon jogasse hoje, estaria fudido. O Rincon que usava muito bem toda essa região do corpo, né, os dois braços, cotovelos famosos, inclusive, né? Mas, cara... O cara esbarrou, o juiz já marca alguma coisa. Às vezes não é nada, às vezes é uma raspada. O braço raspa no rosto, o cara já põe a mão no rosto. Eu acho isso abominável, eu não gosto, acho que não é futebol. Mas enfim, aí são opiniões. Agora, a arbitragem, a nota é muito infeliz, né? Porque a arbitragem, um árbitro que quer beneficiar um determinado time, no caso, o presidente do Atlético diz que ele tentou prejudicar a sua equipe, teria expulsado o Alejo no primeiro tempo, chute na cara do Ayrton Lucas. O Marcos Braz está errado, não foi uma vez, não foram 2 expulsões do Ilharão pela mesma situação. Uma contra a LDU na Libertadores 2020 e meses antes contra o Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana, uma antes da pandemia, às vésperas da pandemia, e outra durante a pandemia. Uma com o Jorge Jesus, outra com o Rogério Ceni. As 2 no Maracanã. O Arão foi expulso direto, porque levantou a perna no rosto do jogador adversário. No ano passado, o Flamengo perdeu um jogo para o Santos, o Gerson foi expulso no primeiro tempo, chamada pelo VAR. A mesma coisa, levantou a perna no rosto do jogador do Santos, não lembro se foi o Joaquim, enfim. O jogador do Santos estava lá, o Gerson levantou a perna, o pé passou ali pelo rosto do cara, o VAR chamou, o Gerson foi expulso, o Flamengo perdeu o jogo. Então ele poderia expulsar. Se ele tivesse mal intencionado, gente, ele expulsaria o jogador no primeiro tempo. Um árbitro que está a fim de prejudicar um time não dá o pênalti que ele deu, que ninguém dá aquele pênalti do Léo Pereira. Eu achei bem feito por Léo Pereira. Aí é a opinião minha. Bem feito pela tolice do zagueiro do Flamengo. Uma tolice. Um árbitro que está todo nervosão, marcando tudo, o cara tem que ser inteligente, pô. Não arruma encrenca. Agora, na realidade, até eu conversei com alguns ex-árbitros no domingo, eu sempre converso com eles não para saber a opinião. A opinião tem, eu tenho, você tem, Vanderlei, o Bruno tem, o Vampeta tem, o Pedro tem, quem está em casa também tem. Mas para entender as recomendações que mudam toda hora. Então o vírus é bom nessas horas. E eu ouço aqueles que eu confio, que eu acho que são bons. E um deles falou assim, Mauro, sabe o que eu marcaria na hora ali? Falta do jogador, do Luiz Felipe, do Atlético. Você acha que eu vou arrumar uma encrenca de marcar um pênalti desse? Ele falou, porra, eu era um árbitro experiente, cara. Numa dessa é bom, porque realmente o jogador não pode atrapalhar o goleiro quando ele tenta fazer a reposição de bola. Antigamente, até era comum, não é nem o caso daquele gol do Ronaldo roubando a bola do Rodolfo Rodrigues, que o Rodolfo põe no chão. Mas antigamente, quando ele quicava a bola, era permitido, a bola no ar, o atacante roubar a bola. Ele dá um toque de tirar a bola e fazer. Acontecia às vezes. Era raro, mas acontecia. Isso não pode já há algum tempo. Quando o goleiro tem a bola, ele vai repor em jogo, a ideia é que ele fique absoluto, que ninguém o importune para que o jogo possa ser reiniciado o quanto antes. Isso já mudou tem tempo. Então, quando o Luiz Felipe se coloca à frente do Rossi, o árbitro poderia marcar uma infração. Por quê? Ele não pode atrapalhar o goleiro e a intenção do Luiz Felipe não é tirar a bola do Rossi, é atrasar a reposição de bola para que o Atlético possa se recompor. Ele não pode fazer isso. Quando o time vai para o ataque e o goleiro tem a bola, se ele fizer uma conexão rápida, o problema é de que foi para o ataque. Olha o gol que o São Paulo tomou do Fortaleza. Estava todo mundo no ataque, contra-ataque encaixou, o Fortaleza fez o segundo gol, né, no Morumbi. Então, se o árbitro tivesse mal intencionado, ele nunca daria aquele pênalti, gente. Era só ele dar falta do jogador do próprio Atlético. Ou fazer nada, segue o jogo aí, ó. Vamos levantar, vamos jogar, segue o jogo, não foi nada. Porque é aquela coisa, aquele safanão, não é um soco, um empurrão, uma agressão, mas foi uma tolice do Léo Pereira, que eu acho até que merecia uma belíssima de uma bronca, né? Pela bobagem que ele fez. Não se dá motivo para um árbitro tão agitado num jogo desse, jogador com mínimo de experiência. Agora, teve o gol anulado do Atlético, aquele VAR ali, eu sinceramente não consigo saber o que é aquilo ali, aquelas linhas ali, para mim. Isso acontece praticamente toda a rodada. Teve o pênalti a favor do Flamengo, que eu já falei, eu não marcaria nunca esse tipo de pênalti, mas é a questão minha de princípios, do que eu acho que é um jogo de futebol, mas admito que é um lance polêmico, uns acham que foi, outros acham que não foi. Né? O que mais que teve no jogo? Acho que foi a expulsão do Jair, né, no primeiro tempo, né, porque o Jair xingou o árbitro. Alguém pode dizer, mas o árbitro podia fazer ouvido de ferro. Pois é, mas é assim também, né? O cara xingou, ele está sujeito a esse tipo de coisa. A expulsão do Alex Vinícius? A do Alex Vinícius é correta, porque o Pedro passou por ele e ia sair na cara do gol. Se aquilo ali não é clara chance de gol, é o quê? Tem que ter o goleiro amarrado para fazer o gol? O Pedro passou pelo Alex Vinícius, quando ele passa, ele vai ficar na cara. Aí tem um zagueiro, o zagueiro está vindo atrás, ele só vai chegar agora porque o Pedro foi derrubado. Se o Pedro não é derrubado, o zagueiro não chega mais. Só se ele pedir um Uber de moto, aquele, né? No Rio tem, aqui em São Paulo acho que não tem, não. O Uber de moto, ele vai atrás do cara, porque vai embora, ele vai, na cara do gol ele vai sair.
Vai falar, ele estava driblando para fora, ele está driblando na direção do gol ali, ele não está driblando para a linha de fundo. Isso. Vai ficar na altura da meia-lua. Aí, para mim, não tem muita discussão. O zagueiro foi mal nessa jogada, que ele poderia ter matado essa jogada de outra forma. E esse lance, para mim, ó, ele sobe, para mim, é um movimento normal do braço. Agora, a arbitragem foi confusa, mas, pô, achar que ele estava mal intencionado por um lado, o cara que marcou um pênalti, que ele marcou para o Atlético. Né? O cara que não deu a expulsão do jogador do Atlético no primeiro tempo com um chute na cara, sendo que há exemplos claros aí de jogador. Ano passado, aqui quase não se falou. Na Argentina o pessoal falou. O André, do jogo contra o Argentino Júnior, fez a mesma coisa, dentro da área. Levantou o pé na cara do jogador, não lembro quem foi agora, do Argentino Júnior, e a arbitragem mandou seguir. E o jogo estava 0-0. Se ele é expulso ali e marca ali um pênalti, o jogo muda completamente. O Fluminense talvez hoje não fosse campeão da Libertadores. Então, acho que assim, as afirmações são muito infelizes, porque ele marcou para os dois, certo ou errado, ele deu para os dois lados. E o pênalti que ele dá do Léo Pereira é uma prova em conteste disso, gente. O cara está mal intencionado e vai dar aquele pênalti? Não vai dar nada. Agora, eu acho que o Atlético foi prejudicado no lance capital, porque isso é opinião minha, tá? Eu nunca daria esse pênalti, mas respeito as pessoas que pensam ao contrário. Tem muita gente que acha que foi, os ex-árbitros, em sua maioria, acham que foi, mas eu acho que isso aí é um lance acidental. O cara salta e acontece. Machucou, acontece às vezes. O jogador se machucar e tudo mais, isso... agora, se houvesse uma cotovelada, um movimento deliberado, que eu não vejo esse movimento, né? Aí sim, aí seria uma falta, uma infração. Ali, para mim, é um acidente, coisa que acontece. E não entendi também é do Tite, né? Agora é presidente do sindicato do Zap, tem nada a defender o Jair Ventura. Ele pode ser amigo do Jair Ventura, toma café, pode tomar um chopp, ir na churrascaria, convidar para assistir Premier League na casa um do outro, ali, ficar ali batendo papo, fazer o que quiser. Agora, na hora ali do serviço, na hora do trabalho ali, cara, é o técnico rival. Se ele xingou o árbitro e vai ser expulso, o problema é dele. E o mesmo vale para o Tite. Se o Tite fosse expulso, o Jair não tem que sair em defesa do Tite. Já entregou medalha pro técnico do Nova Iguaçu. Aí agora fica lá brigando com o quarto árbitro porque o outro foi expulso. Problema dele, pô. Aí depois, na coletiva, ele tentou corrigir, né? Realmente ele foi ofendido. E essa coisa da ofensa também é o seguinte, né? O pessoal fala, o cara pode fingir que não ouviu. Cara, é muito fácil falar. Por exemplo, se o cara na rede social me xinga, eu bloqueio na hora. Nem tem conversa. Fala, Mauro, não concordo, acho que foi pênalti. Ok, beleza. Mauro, você é um idiota, um imbecil, foi pênalti, sabe porra nenhuma. Bloque, meu amigo. Eu vou perder meu tempo com um idiota desse, rapaz. Por isso que eu sou um dos campeões mundiais de bloco. Eu dou bloco mesmo, não quero nem conversa. A rede social é via de mão dupla. Se o camarada quer discordar, discorda com a educação. Agora, você quer desqualificar a minha opinião, quer me chamar de idiota daí pra baixo, então não quero assunto contigo, otário. Vai embora. Vou procurar a tua turma, vai seguir um Zé Mané que nem você. Eu bloqueio na hora. E por que o árbitro tem que ser xingado? Eu acho também que tem isso. Você está ali trabalhando. Aquela mala do VAR no ouvido o tempo todo. Você vê como é a discussão? É a falação. Aí você ainda tem que aturar um cara na beira do campo te xingando. Vamos lembrar, o Vanderlei durante tantos anos ficou à beira do campo. Os árbitros, os técnicos nem podiam sair do banco, gente. Eles ficavam enterrados ali no banco de reservas. Aí criaram uma licença para sair do banco, dar uma instrução e voltar. Depois melhoraram a situação dele. Você pode ficar à beira do campo. Qual é a finalidade? Para você orientar os seus jogadores. O cara está passando ali, vai lá, marca aquele, volta para lá, avisa fulano que o outro está entrando pelas costas. É isso. É isso. Não é para ele pressionar, eles pressionam o bandeirinha, todos gostam de ficar no túnel à direita para ficar no bandeirinha que corre por ali, que é o bandeirinha número 1, para perturbar o cara, reclamam com o quarto árbitro toda hora, enchem o saco do quarto árbitro sem motivo, todos eles praticamente fazem isso, raros são os que não fazem. E aí o cara, ele tem um direito de xingar o árbitro, o cara tem que ser xingado no trabalho. Já é xingado pela torcida. A mãe dele é xingada historicamente. Aí o cara que é um profissional, que está à beira do campo, tem que ficar xingando. Se o jogador xingar o árbitro, acontece o quê? Ele pode ser expulso também. Por que o técnico tem uma licença? O técnico pode xingar. Claro que se o árbitro for um cara mais cascudo, ele não vai expulsar direto, que eu acho que ele poderia ter feito. Dá um amarelo, chama atenção, bonitão. Estou sabendo que você está xingando a minha mãe. Então na próxima tu vai tomar um vermelho. Segura a tua onda aí. Vermelho, amarelo, acabou. Acho também um exagero. Poderia ter administrado melhor. Mas o cara que está xingando não está certo, gente. Sim. Eu vi gente defendendo já. E outra coisa, quando o técnico à beira do campo faz isso, por que ele faz? Com 13, 12 minutos, está tão nervoso já? Será? Ou é uma maneira de você pressionar um jovem árbitro para que ele fique com medo? Sim. Você começa xingando o cara, botando o dedo e tal, para ver se o cara, de repente, afina. E aí, qual vai ser o encaminhamento? Cara, são tantos exemplos que a gente tem aqui no futebol brasileiro de técnicos que enchem o saco da arbitragem. Entendeu? Eu critico tanto aqui os árbitros, mas assim, o cara não tem que ser xingado, gente. Ninguém é obrigado a aturar um sujeito se xingando no trabalho. Não existe. Não tem cabimento. Quando vem da torcida, paciência. O cara tá lá na arquibancada, se for brigar com todo mundo, você não tem jeito.
Você faz de conta que não tá. Agora, o cara que é um profissional à beira do campo, certas coisas que o torcedor faz não são aceitáveis, acho eu, para os profissionais envolvidos no futebol, inclusive para nós. Então o cara vai lá na arquibancada e fala: esse juiz está roubando meu time, é isso. Não significa que a gente possa aqui afirmar isso. Se você está afirmando, tem que provar que o cara está roubando alguém. Eu achei muito infelizes as declarações ali, a nota do Atlético. Acho que o árbitro foi realmente muito confuso. Acertou em algumas, errou em outras, mas ele marcou para os dois lados. Agora, se alguém me convencer que um cara que não expulsa um jogador que dá chute na cara do adversário, que dá um pênalti daqueles, se esse cara quer prejudicar a equipe beneficiada com a marcação do pênalti, então acho que está tudo de cabeça para baixo. Seguimos no YouTube. Deixe o seu like, participe aqui pelas redes sociais. Vanderlei Nogueira. A arbitragem continua sendo tema, continua sendo, né, a polêmica aí da semana. Nada mudou. O que mudou nas últimas horas foi o efeito Textor. É isso que mudou. E o CNM, né, que comanda? Isso. Não tem mais aquelas coletivas, acabou também. Que foi para o espaço. Mas nada mudou com relação ao ano passado. Nós falamos aqui várias vezes no programa que todo dirigente, todo treinador e todo representante de clube que não reclamasse era visto como frouxo por parte da sua torcida, por parte dos conselheiros, da cornetagem toda. Então, o padrão era reclamar sempre. Sempre. Até quando você acha que foi favorecido, arranja alguma coisinha para encaixar lá para reclamar. Aquele que não reclama é visto como frouxo. Isso aconteceu no momento passado do campeonato. E a arbitragem promete passar por isso a partir de agora. Nós estamos na primeira rodada. Dá uma levantadinha aí, que você vai perceber que várias reclamações aconteceram. Algumas até você, poxa, mas é incompreensível essa reclamação. Mas elas aconteceram. E vão continuar assim, todos vão continuar. E você viu que o presidente do Atlético deu uma encaixadinha aí na postura do Textor. De passagem, pois é. Ele deu só uma... Olha, ele falou, tem hora que ele exagera, mas... Certo? Então, isso vai acontecer sempre. Em alguns momentos vão reclamar com razão, mas quase sempre já vão colocar mercado futuro. Já estão tentando alguma coisa a favor na rodada seguinte. Então, a arbitragem promete ser muito animada esse ano. Essa aqui é boa, Pedro. Você vai gostar dessa aqui? É o que eu acho, Pedro. Você vai gostar, professor? Vamos embora. Aí, né, eu pego a escala, né, o que tá no abre o jogo às 15 horas, né? Para Corinthians e Atlético Mineiro. Aí eu mando Tatuapé, tomo meu banho, saio lentamente da minha casa, venho pela radial tranquilinho, um domingo de sol, atravesso a Paulista, que a Paulista é bloqueada, mano. Desde domingo? Domingo, aí, abre o jogo, 3 horas, o jogo termina às 18 horas, desço para fazer o Canelada, faço Canelada, aí as polêmicas dos jogos, né? O Flamengo estava jogando no mesmo horário do Corinthians, eu estava olhando o que o Fagner fez e o que o Fagner é para ser expulso. Nossa. Se for por violência em relação ao que o lateral direito do Atlético Paranaense ou do Atlético Mineiro. Não, no Atlético do jogo do Flamengo. Do Goianiense. Do Goianiense foi expulso. Uruguai. Não, o último lance foi expulso. O Maguinho. Ele foi expulso. Sim, foi expulso. Se você pegar aquilo ali que ele fez com o lance do Fagner, porra, é um absurdo. Beleza, eu faço o meu jogo tranquilo, beleza, as polêmicas, eu digo, vou pra casa, vou pro Ninho, que eu fiz um feijão, vim de férias na minha cidade, a maior cidade que tem a melhor farinha do Brasil, trouxe a farinha, carne de sol, só falta o arroz. Entro no supermercado para comprar 1 quilo de arroz. Aí, tô no caixa, eu sempre vou no mesmo mercado, a senhora do caixa falou: ô Vamp, você sumiu? Eu digo: não, pô, fui pra Bahia de férias. Ah, é mesmo, você tá mais pretinho, né? Aí tinha uma senhora de 75 anos na minha frente, Bruno. Falou: Vampeta. O Vampeta, olha só, você não ia em tal prédio aqui que o síndico era seu amigo? Eu digo: era. Atrás de mim tem um cara que falou: ele não vai mais porque o Corinthians não ganha mais de ninguém. Olha só como começa. Aí eu olhei pra trás, né? Vi um senhor, ele com 4 cervejas, Spiter, é verde e branco. Aqui é Palmeiras, a gente tá ganhando tudo. Eu falei: parabéns, senhor. Queria pagar só meus R$6,39 1 quilo de arroz. Só queria pagar pra chegar em casa e ver meu Vitória no pedacinho. Sem confusão. Sem confusão. Tá o cara, aqui é Palmeiras, irmão.
Se eu com 23 anos, eu já tinha dado uma tapa. Mas eu com 50 que eu fiz, calmo, fui pra casa, tô analisando tudo, comendo meu feijão, meu arroz, fritei lá, fiz lá. Eu, graças a Deus que eu não briguei, tô aqui, ó, podia estar aí. Israel bombardeia, o Irã bombardeia, Vampeta deu um soco num velho dentro do... É mesmo, que ali podia ser um pai de... Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, comente aí, né, o que você achou a respeito das polêmicas aí, Mauro César, né, Vampeta aí e a companhia da JP Sport, né, da Jovem Pan Sport, debateram aí e repercutiram aí, né, a situação da polêmica, né, no jogo do Flamengo e Atlético Goianiense, que ainda tá rendendo bastante. Eu quero saber a sua opinião, torcedores, comente aí, deixe nos comentários que é muito importante. E lembrando, se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho com o nome inscreva-se, então já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos aqui do Mengão diariamente, beleza? Então já comenta que é muito importante, deixa o like e se Deus permitir, ainda hoje voltarei com mais informações do nosso Mengão.